Muito bom. Oi, pessoal. Oi, meus lindos, meus papitos e mamitas. É, beleza. Só uma coisinha. Esses vídeos aqui, esses estão. Assim, eu carrego eles lá no YouTube sem editar, tá? Tão cru. Então, mas narcamente, a gente só vê eles mais bonitinhos e tal, né? Mas fica ligado lá na Arcamente. Por enquanto, a rede social tá só no Instagram, Arcamente, tá? Aí fica ligado que você vai ter conteúdos assim melhores, né? Mais editados. E isso aqui é uma amostra de graça, né? Que é o básico, a gastrometria básica. Sabe o que? Quando eu falo básico, é o básico que você precisa, né? E não é assim, eu sou ainda um amador. Não, porque o básico é o que você precisa. Tem um monte de pessoas trabalhando até no TI, sala de emergência, e não sabe o básico da gasometria, tá? Aí fica confuso num monte de outras coisas que não servem para nada, né? E não sabe o básico, né? Para começar a tratar um paciente grave, um paciente crítico. A gente, para gasometria, precisa o básico, pequeno, pouquinho e tal. Essa aula está gravada aqui no meu estudo, né? Os cachorros estão por ali, então se você ouvir a pituca latindo, é parte da aula também. Tá. A gassometria. Primeiro, você precisa saber da gassometria, né? Pessoal, não tem legenda, né? Não está legendado. Então, se você não entende, você coloca em um áudio mais baixo, mais devagar. Agora, se você compreende, vai compreendendo, pode acelerar aí o vídeo. A gastrometria, pessoal, a gente é um exame, né? É um exame, é, como é? Um exame complementar, né? Tinha esquecido a palavra. Complementar. O que quer dizer? Vai complementar a tua conduta, a tua avaliação, né? Não pode ser alguém, olhar uma gastrometria e deduzir o que está acontecendo. Você pode mais ou menos falar, beleza, aqui está ácido, aqui está alcalino e tal, mas não tem, salva isso, não tem como você diagnosticar ou chegar numa conduta só vendo uma gastrometria. Não existe isso, tá? Não existe. Você ver uma gastrometria e falar que está acontecendo alguma coisa com o paciente sem ver o paciente. Não existe. Isso é, assim, longe de qualquer conduta médica, você tomar uma conduta, né? De qualquer ato médico bom, tomar uma conduta, tomar um diagnóstico só vendo uma gastrometria. Doutor, coletei essa gastrometria aqui, dá uma olhada ali, tá. Eu jogo fora. Eu nem vejo. Eu preciso ver o paciente primeiro. Tá, mas o que é o paciente? Eu vou lá, vejo, tenho que avaliar o paciente, depois eu vejo. Tem vezes que eu olho o paciente e nem olho a gastrometria depois. Eu já sei o que está acontecendo lá. Eu já vejo as condutas, nem preciso a gastrometria. Mas a gastrometria é complementar, tá? Vai complementar o teu exame, tua avaliação. Dito isso, né? Agora você já vai dividir mais da metade das gastrometrias que você coleta por ali à toa, né? Não vai precisar coletar. Faz uma boa avaliação do teu paciente. Faz uma boa avaliação. Veja o que está acontecendo. Dedica tempo ao teu paciente, né? A gastrometria é complementar. O que é? Por exemplo, chega um paciente com uma cetoacidose diabética clássica, né? Paciente novo, primeira, não tem diagnóstico de diabetes, 20 anos, né? Taquipneico, tá? Sudoreico, agitado e dextro HI. Beleza. O que está acontecendo ali? O mais provável é um quadro de cetoacidose diabética. Você até cheira o hálito do paciente, né? Vê um hálito ali de amônia, né? De maçã. E você, putz, clássico, cetoacidose diabética. Pede uma gasto para eu tomar as condutas. Não, meu filho, você já sabe o que está acontecendo. A gastrometria vai te mostrar que uma acidose, provavelmente
uma hiperoxemia, provavelmente, uma hipocapnia, o mais provável, né? Uma tentativa de compensação, mas o paciente está ácido, né? Aí você vai pedir uma gasometria, beleza? Tem vezes que eu nem peço, olha isso, nem peço uma gasometria na primeira fase inicial do tratamento do paciente em acidose respiratória, em cetoacidose, se ele está muito grave, tá? Ele está muito grave, eu já começo várias medidas, né, para estabilizar esse paciente e a gasometria vem depois, né, porque vai me orientar a sequência do tratamento, mas não me orienta o tratamento, tá? Quem me orienta o tratamento é o paciente. Isso você não acha nos livros, pessoal. Isso você não acha nos livros, tá? O que os livros, um monte de coisa te explica é a interpretar uma gasometria. Mas a gasometria sempre, salva isso, sempre vai vir depois da avaliação do paciente. Olha, eu dediquei 5 minutos para isso, para te falar da gasometria antes, tá? Eu poderia falar mais ainda, né? Para você não perder o tempo com a gasometria e se dedicar mais tempo para o paciente, porque a gasometria é menos de 5 minutos, menos 4 minutos de avaliação de um exame, menos. Eu, em 1 minuto, eu olho uma gasometria e avalio, e interpreto. Então, é muito mais fácil, tá? Uma gasometria, mas dedica o resto do paciente. Você tem 10 minutos, 9 minutos no paciente, 1 minuto na gasometria. Vamos lá. Gasometria, tá? Que é um exame que nos mostra os distúrbios, né? Ou a situação ácido-base de um paciente, tá? Como está esse equilíbrio, se está bem, se está em equilíbrio, né? Ou se está em desequilíbrio. E uma coisa que já está numa aula anterior, você pode pesquisar, que eu dou uma introdução ao equilíbrio ácido-base, né? Eu vou ir um pouquinho mais rápido, porque senão vai em outra aula ali, tá? Eu falo muito do equilíbrio ácido-base, né? O como o nosso corpo se comporta para manter um equilíbrio entre os ácidos e as bases. E uma coisa que você tem que saber, que o pH, né? Que ela vem de uma fórmula logarítmica, tá? Uma fórmula logarítmica, né? Uma fórmula extensa. Eu não vou detalhar essa fórmula aqui, poderia detalhar, tá? Mas é extensa pra caramba, é muito ampla, você não vai te adiantar nada, a menos que você seja físico ou queira aprofundar no 1000% uma gasometria, mas o pH vem de uma fórmula logarítmica que tem a ver com a concentração de H+, tá? Mais nada. Tem a ver com a concentração de H+. Porque você tem que saber que é logarítmica. Quer dizer que uma alteração de 0,1 no pH não é só um 0,1, significa muito mais, tá? Significa um distúrbio alto, né? Então, por isso que, tá com só um pouquinho acidótico. Não, significa que está acidótico, né? Uma fórmula é logarítmica, aquele número 735, 745, é amplo, tá? Tem uma distância ampla entre esses dois números, né? Beleza. Então, o pH tem a ver com a concentração de H+, e mais nada, tá? Quanto mais pH tenha, mais H+ tenha, mais ácido. Quanto menos H+ tenha, menos ácido. Só isso, tá? O pH é isso. Mas se as bases... Vamos ver. O nosso pH não é assim, tá? O pH, na escala de pH, sim, né? 7,5 e para baixo é ácido, para cima é básico, tá? 7,1 já é 7,01 já como é? Básico e 6,99 já é ácido, tá? Mas no nosso corpo não é assim. No nosso corpo, a gente tem um desequilíbrio, né? Nessa fórmula, mas na nossa homeostase é normal, tá? Então, o nosso pH normal, temperatura 37 graus, né? Nas condições normais, o nosso pH normal é 7,35 a 7,45. Pronto. O que quer dizer? Que é um pouco mais básico, né? Então, temos menos ácido? Não, temos mais base, né, que ácido. Então, a concentração em relação de ácidos e bases, né, tem mais bases disponível, né, no nosso corpo. O nosso pH é levemente mais
alcalino, beleza? Né? Então, a nossa concentração de H+ é menor. E essa fórmula também eu falo tudo isso na outra aula, beleza? Na outra aula de equilíbrio ácido-base, mas é importante para você interpretar que tenha mais ou menos um conhecimento disso. Então, vou falar rapidinho. Não é difícil, tá? O que quer dizer? Que o pH, né, que tem a ver com a relação de H+, né, a concentração de H+, essa fórmula aqui de Henderson-Hasselbalch, tá? Diz que o nosso pH é diretamente proporcional à concentração de bicarbonato é inversamente proporcional à concentração de CO2. O que quer dizer? Se o pH aumenta, se o pH aumenta em relação ao bicarbonato, quer dizer que o bicarbonato aumentou. E se o pH diminui em relação ao bicarbonato, quer dizer que o bicarbonato também diminuiu, né? Abaixou, porque é diretamente proporcional. Agora, em relação a CO2, você vai ver que o pH vai em direção contrária ao CO2, né? Se o distúrbio é em relação ao CO2. Se o pH aumenta, quer dizer, vai alcalino, o CO2 vai diminuir. Se o pH diminui em relação ao CO2, o CO2 vai aumentar, né? Entenderam isso? Não é muito difícil, né? Mas é bom para interpretar depois aqueles distúrbios onde a gente tem os dois distúrbios, tanto metabólico, né, em relação ao bicarbonato, ou respiratório em relação ao CO2, né? Isso aqui, se o pH vai para lá, o bicarbonato vai para lá, se o pH vai para lá, o CO2 vai para lá, né? Essa é eu deveria ter colocado a seta aqui embaixo, senão vai confundir. Mas enfim, é para vocês entenderem isso, né? Ele se movimenta inversamente proporcional ao CO2 e diretamente proporcional ao bicarbonato. Olha isso aqui. Vou movimentar eu um pouquinho, acho que não atrapalhei não. Beleza. A gassometria é uma interpretação. O que falamos no início, tá? Nunca você deve avaliar uma gassometria sem avaliar primeiramente o paciente. A gassometria é um exame complementar, deve ser interpretado e não diagnosticado, tá? A gassometria auxilia a avaliação clínica do paciente, nunca o contrário, nunca o contrário, nunca o contrário. Salva isso, por favor, né? Nunca você vai avaliar a gassometria para primeiro, né? Para depois avaliar o paciente. Nunca uma avaliação do paciente vai te auxiliar na interpretação da gassometria. E se a gassometria vai te auxiliar na avaliação do paciente, tá? É importante isso, porque muitas vezes pode estar uma acidose e você, por que será? Não tem nem ideia o que está acontecendo com o paciente. Avalia primeiro o paciente. Tenta pensar o que está acontecendo com ele. Depois, na dúvida, você solicita uma gassometria. Um monte de fórmulas não são úteis para o dia a dia, porém são cobradas em prova de residência. Não sei para quê, mas beleza, estão lá. É um modo de diminuir aprovações, né? De filtrar, de complicar a vida do cara que está estudando, né? Ou para prova de título, ou para o que for, tá? Mas no dia a dia, sinceramente, assim, aplicamos uma fórmula muito raro quando você realmente está perdido na avaliação do teu paciente, né? Que está totalmente perdido, sinceramente, né? Mas o GAP bicarbonato não ajudaria a interpretar um distúrbio terciário. Cara, você tem que estar muito perdido para tentar salvar teu paciente com algumas fórmulas, sério. Mas enfim, não vou entrar em discussão, porque ainda tem alguns colegas que defendem as fórmulas, né, dentro das UTIs, se sai emergência, mas realmente não pode aprender. Eu aprendi, tá? Assim, que eu uso essas fórmulas, te juro, muito pouco, 1%. Não, capaz, 5% dos meus pacientes da minha vida eu vi essas fórmulas, onde a gente quer chegar, ainda não está numa interpretação boa, não está num diagnóstico e tal. E saiba que hoje a gente tem
uma tecnologia para avaliação dos pacientes muito mais ampla, né, do que antigamente tinha. Então, antigamente, você chegava a um diagnóstico desse paciente através de fórmula, porque, por exemplo, não dispunha de outras coisas, de outros elementos, né, que hoje em dia a gente tem alguns outros exames laboratoriais que confirma, né? Era muito difícil antigamente dosar alguns materiais, por exemplo, o metanol, alguns outros elementos, né? Então você tinha que chegar a um gap osmol lá para pensar em uma intoxicação por metanol. Hoje não, uma história coleta, vê a osmolaridade e tal, pode mandar adoçar, que já vai ter a dosagem de metanol, de outras coisas. Então, por isso essas fórmulas são antigas, são retrógradas, são arcaicas, tá? São coisa antiga. Mas, enfim, você quer aprender, aprende, meu filho. Não vou te negar, aprende aí a fórmula, de boa. Quem vai te obrigar a não aprender? Aprende. Ué, é tua fórmula. Eu vou te falar, você quer aprender o básico, a interpretar as gasometrias, a tratar teu paciente de forma assim, pá, master, aprende o básico da gasometria, tá? Esse livro aqui, pessoal, tem fórmula. Todo livro tem que encher página, então ele enche de fórmula. Mas é muito bom, tá? Esse livro aqui é Distúrbio do Equilíbrio Hidroeletrolítico e Ácido-Base, né? Ele é da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? É um livro muito bom, tá? Se vocês querem comprar, ele aborda tudo lá bonitinho. Se você quer aprofundar um tema, né? Ah, eu quero saber assim, porque é muito bom saber da onde vem, sei lá, o pH, para depois você ter um panorama muito mais amplo e tal, né? Ah, por que que o bicarbonato é bicarbonato? Esse livro aqui é muito bom, tá? Tem uma leitura boa, bem interpretada, tá? Mas, enfim, cada um tem o seu critério de interpretação de gasometria, algumas pessoas gostam de fórmulas e tal, beleza? Continuando ali, vamos realmente ao que interessa, né? A gasometria é uma interpretação, ela tem valores normais, entre aspas, né? Olha que bonito o que disse Augusto Cury. Eu amo Augusto Cury, gente, que sensacional. Quem possa ler como é, o homem mais inteligente do planeta, do mundo, tem esse livro aqui, dele é sensacional esse livro, tá? Não há um normal que não seja anormal, e nenhum anormal que não seja passível de ser um mestre, né? Então, o que eu quero chegar ali? Que não existe uma normalidade, existe uma normalidade escrita, tá? Que tá ali, né? Como parâmetros, né? Como um parâmetro para você comparar o que está acontecendo. Mas, meu filho, o que vai ditar se é normal ou não é normal, o que está acontecendo com o teu paciente. Por que isso? Porque possa estar anormal nos parâmetros, mas normal para teu paciente, beleza? Por exemplo, tem uma hipercapnia, é anormal, né? Tem um PCO2 aumentado, anormal para os parâmetros. Mas para ter o paciente depiocítico, tabagista de 70 anos mais, os dedos pretos de tanto fumar, enfisematoso, pink flouter, né? Aquele pink puffer, né? Soprador rosa, ou uma hipercapnia, é o normal para ele. Então, isso, meu filho, você tem que ver que os valores normais, papito e mamita, vai depender do teu paciente. Gasometria. Então, esses são os parâmetros ali, ó. Esses são os parâmetros. Você tem que decorar. Eu sei de cor, tá? São números. A vida inteira vendo essa porcaria aqui, então eu já decorei, eu lembro isso. Mas a maioria das gasometrias tá do lado. Aí você vê o pH, tá o parâmetro normal do lado. Você não vai precisar decorar, né? Acho que os 100% dos gasômetros hoje em dia vêm os exames laboratoriais que são impressos, que um laboratório bota lá, vem já com a normalidade, o parâmetro para calcular o valor normal, beleza? Então, se teu pH tá ali, do lado tá ali, valores normais. Pronto, você olha, não tem muita ciência. Agora, você está numa prova para PUC Campinas, né? PUC Campinas, é um amigo meu, o grande Arthur
passou lá em primeiro lugar, PUC Campinas, um craque, né? Já está se formando lá em clínica médica, né? Com certeza deve ter alguma prova ali sobre gasometria e não vão te pôr lá os valores normais. Você tem que lembrar, claro, é uma prova, meu filho. Então, aí, mas no dia a dia você vai ver já com os parâmetros normais. De tanto ver isso na minha vida, quase 10 anos vendo isso, eu sei de memória, né? 735, 745, 80, 100. Olha essa regrinha ali. O PCO2 é igual ao pH 107. Ó, 35, 45, 35, 45. Você vai lembrar para sempre. Agora, o bicarbonato, eu coloquei esse asterisco aqui, não sei como chama esse negocinho aqui. Por quê? Porque ele, normalmente, assim, alguns gasômetros, tá? Interpretam os valores normais 22, 26, tá? Seria o normal ali. Alguns vêm com outros parâmetros, né? 20, 28, 20, 26 e tal, né? Mas a maioria é ali, 22, 26, tá? Mas veja o que está normal no gasômetro, tá? Mas 22, 26, um bom número para você lembrar, né? 22, 26. Dito isso, vamos ao seguinte. As alterações, né, da gasometria. Fácil. Fácil demais. Não existe mais alteração que essa. Primeiro, você vai olhar o pH. Primeira coisa, pH. Está dentro do normal? Sim ou não? É normal. pH normal. Não tem alteração, não tem acidose, não está nem em alcalose. O pH, tá? Então, mas agora, se está abaixo de 7,35, está em acidose. E se está acima de 7,45, está em alcalose. Beleza. Não quer dizer que se ele está normal, não tem algum distúrbio, né? Por quê? Porque existe, eu já dei umas aulas, o mecanismo, né, tá ali no YouTube, de compensação do pH. Né? O nosso corpo sempre tenta manter o pH dentro do normal. Né? Beleza. Então, primeiro, você olhou o pH. Primeiro, tá na acidose? Porque está abaixo de 7,35. Está na alcalose? Porque está acima de 7,45. Depois, você continua. Você pode olhar o PO2, né? Se o teu paciente está hipoxêmico ou hiperoxêmico, né? Tá lá com uma máscara 10 litros, saturando 100%, e você vai ver o PO2 250. Tá hiperoxêmico, meu filho. Tira essa máscara ali. Não precisa esse oxigênio esse paciente, tá? Ou tá hipoxêmico. Agora, essa hipoxemia aqui nos padrões, tá? Para baixo de 80 é hipoxemia. Agora, a gente tem alguns pacientes que vivem, né, com uma leve hipoxemia e a gente tolera em alguns casos, né, a hipoxemia, mas é normal, lembra? A normal, entre aspas, para esse paciente. Mas tá hipoxêmico, tá? 79 nos padrões, tá hipoxêmico, mas meu paciente está de boa, beleza? Então não tem a ver muito com o paciente. E agora, o pH não tem a ver com o PO2, tá? Isso está ali demais. Mas o pH vai ter a ver com esses dois aqui, tá? O PCO2 ou o WIC. E isso aqui se interpreta dessa forma. Se o PCO2 está para baixo, né? Está na alcalose. Se o PCO2 está para cima, de 45, está na acidose. Se o bicarbonato está para baixo, de 22, está na acidose. Se está para cima, de 26, está na alcalose. Né? Lembra aquela formulinha? Vamos ver aqui, ó. Eu trouxe para vocês. Né? Assim, não tenho que voltar ali. O pH é diretamente proporcional ao BIC, é inversamente proporcional ao CO2. Olha como se relaciona. Olha o CO2 aqui. Se o BIC aqui está acidótico, né, e o distúrbio é aqui respiratório, tá? É aqui, né? Ele vai para lá. E se o BIC, o pH está na alcalose e é respiratório, é porque o BIC diminuiu. Agora perdão, o PCO2, tá? Agora o BIC, o bicarbonato.
olha como ele vai para o mesmo lugar, né? Está do mesmo lado, acidose, acidose, alcalose, alcalose. Então, se vai para lá e o distúrbio é metabólico, vai para o mesmo lado do pH. Se o pH aumenta, fica alcalótico, e o distúrbio é metabólico, o BIC aumentou. Agora, se o pH diminuiu, né, e é metabólico, o BIC diminuiu, né? Agora, se é respiratório, o contrário. O contrário. Se o pH diminuiu, quer dizer que o CO2 aumentou, né? E veja aquela aula, veja, estou repetindo primeiro, antes de ver essa aula, pausa aqui, vai lá, veja aquela outra aula que eu explico por que, que o PCO2 aumenta o pH, né? O PCO2 diminui o pH ou aumenta, né, de acordo com a concentração. Se ele aumenta, por que, que aumenta o pH? E lembra que o pH tem a ver com concentração de H+, né? Então, por que, que esse PCO2 aqui produz H+? Se nem está na fórmula dele, aí, ó, agora o BIC sim, né? Tem um H aqui, né? Mas o PCO2 não. Então, por que ele aumenta o H+? Vai lá ver aquela fórmula, tá? Eu não vou explicar aqui. Mas aqui a gente só está vendo as alterações da gasometria. Então, meu filho, é isso aqui. Não existe mais nada que isso. Não existe mais nada que isso aqui, tá? Mas distúrbio misto, tá? Você vai olhar, né? Tá na acidose, vamos supor, e é respiratória, né? Então o pH tá para baixo, né? E a PCO2 está alta, né? Está com uma PCO2 de 90, tá? Mas o paciente tem uma lesão renal aguda, né? E não consegue manter uma concentração alta de bicarbonato, né? Aliás, até piora, está numa acidose metabólica também. Existe, existe. É só olhar o que está acontecendo lá. Só olhar. O bicarbonato está alto, está baixo? O PCO2 está alto, está baixo? Aí você vai ver o que está acontecendo no pH. Né? Agora, o pH está normal, mas o BIC está baixo. Está de 6. O BIC de 6. Putz, está na acidose. Está na acidose metabólica. Não, 6 não, é meio muito, né? Vamos pôr, tá de 15. O BIC tá de 15. Mas o pH tá normal? Como pode ser? Será? Olha a PCO2. Ele vai tentar compensar. O que vai tentar fazer a PCO2? Mandar embora o CO2, né? Então vai tentar alcalinizar, né? Então vai tentar diminuir. Pode ser uma PCO2 baixa, de 10. Não sei se existe, nunca vi, né? Mas acho que sim. De 10, o paciente vai estar taquipneico. Pensa bem na fisiologia. Você, quando faz uma maratona, você vai correr. Você, depois da maratona, você fica respirando. Não. Você está. E por falta de PO2? Não. Né? E por quê? Porque você aumentou a produção, pode ser sim um pouco, você precisa melhorar, essa é uma parte de débito cardíaco, que é outro tema, né? Mas você tem uma produção, um aumento de ácido lático, né? De respiração anaeróbica lá fora, né? Nos tecidos, e aumentou a produção de ácido lático, tá? Então, ácido lático diminuiu o pH, né? Leva a mais consumo de bicarbonato, tá? E aí você vai tentar, teu corpo eliminar o quê? O CO2, né? Essa é uma compensação. É fisiologia, não é outra coisa, tá? Fisiologia, não é outra coisa. Pessoal, salva isso aqui. Isso é gasometria. Agora, mas a fórmula de PCO2 esperada para. Que preguiça. Que preguiça é existe. Você pode calcular, ver se está com distúrbio misto, distúrbio e tal, mas o paciente te fala. É só olhar o paciente, que já você vai saber. Mas assim, não vai mudar a conduta? Não, nenhuma. Nenhuma. Saber se é um distúrbio misto, uma coisa assim. Nenhuma. Conduta nenhuma. Se é um distúrbio triplo, né? 3 distúrbios, também nenhuma. Então, para de perder o tempo calculando essas coisas, você concentra nisso aqui, no paciente, e vem aqui avaliar. Né? Veja o que está acontecendo com esses parâmetros aqui,
e já você saca, né? Mas assim, te falo, de fato, né? Se eu sei que o paciente está eu estou avaliando o paciente está hipoxêmico e está hipercapnico, né? A hipercapnia é uma coisa mais difícil de avaliar, né? Nos pacientes. Aí, por exemplo, eles estão ventilando e tal. Mas está saturando bem, mas está hipercapnico, né? Ainda e tal. Então, mais difícil. Por isso, eu solicitaria uma gastro, senão eu não solicitaria, né? Depende o meu paciente. Agora, o excesso de VAS, o Vaxesex, né? BE, para que serve? Para nada. Pronto. Ponto final. Mas assim, que preguiça, sério, existe pessoas, existe nos livros, existe até Gidelai usando o Vaxex, porque pode ser a primeira alteração em um choque hipovolêmico. Se você vai pedir um Vaxex, né, uma gasometria em um choque hipovolêmico, assim, você está longe, ou, sei lá, meu filho, não está interpretando o que está acontecendo com o teu paciente, né? Estou na dúvida se o choque é hipovolêmico ou é distributivo, tá? Uhum. E a conduta? Vai ser qual? Volume, né? Então, o que que me ajudaria a ver se o VAS mudou primeiro, não mudou e tal? É um choque hipovolêmico por um trauma, né? Aham. E a conduta? Mudou, é hipovolêmico. Beleza. A conduta, meu filho, eu não atrapalhe suas coisas. Vai mudar minha conduta, minha avaliação, né? Vai me ajudar a esclarecer alguma coisa? Pode fazer, né? Todo o cálculo de fórmulas, né? Para reafirmar alguma conduta e tal. Sinta-se livre, né? Mas o importante é ver a conduta, o que você vai fazer. Então, VAC não é mais que o excesso de bases no nosso corpo. O nosso pH era mais alcalino, então quer dizer que tem maior quantidade de base em relação ao H+, né? É só isso. Pronto. Aí, se você está numa alcalose, você vai ver que vai ter um base excesso positivo. Se você está numa acidose, você vai ver que tem um base excesso negativo. Fim de conta, fim de papo, tá? É só isso o base excesso. Mas, pessoal, eu falei quanto? 32 minutos. E você viu que gasometria só foram só 5 minutos aqui, né? Falar isso. Valores normais você já tem disponível na hora de avaliar uma gasto. E daqui para lá, salva esse aqui, né? Para você interpretar qualquer gasometria. Qualquer gasometria. Qualquer. Né? Tem gasometrias, assim, tem aparelhos gasômetros que vêm com muita mais informação, tá? Vem lá os eletrólitos, vem a carboxiemoglobina, vem hemoglobina hematócrito, vem um monte de outras coisas, tá? Até como é? Anion gap, te calcula um monte de gasômetros, tá? Mas tá, informações ali, é só interpretar, né? Só ver e ver se te serve para avaliação do teu paciente, né? Mas assim, o 100% dos gasômetros vem com isso aqui, né? 100%. E o que você precisa, né? Saber, o pH está normal, beleza. Aí vou ver o que está acontecendo aqui. Se está hipoxêmico ou hiperoxêmico o meu paciente. Se o pH normal tem alguma alteração que está sendo compensado o pH pelo outro, né? Tem uma alteração na respiração, né, PCO2, e está compensado pelo BIC, ou tem uma alteração no BIC, né, na metabólica, parte metabólica, e está sendo compensada na PCO2. Ou tem um distúrbio mesmo, está na acidose ou alcalose, e qual que está causando aqui, né? Aí eu tive uma pergunta uma vez assim, que foi na gasometria venosa, o que interpretar? Exatamente o mesmo, né? Só que isso é outra aula, né? Acho que não está salva, mas vou salvar sobre uma outra aula que existe parâmetros nas gasometrias venosas centrais ou mista, né? Onde a gente avalia outros parâmetros, tá? Outras coisas. Ali sim, levar umas formulinhas pequenas, simples, para avaliar outras coisas. Por exemplo, o débito cardíaco, o consumo de O2,
Existem gassometrias venosas para avaliar o consumo o fluxo de O2 cerebral, né? O consumo de O2 cerebral, todas essas coisas, mas é outra aula, é outra coisa, tá? Mas gassometria venosa vai vir exatamente o mesmo. É claro que é mais ácida, né? Tem menos BIC, tem mais PCO2, tem menos PO2, é normal, né? Já passou pelo consumo dos tecidos. Beleza, pessoal? É só isso. Alguma dúvida pode deixar ali. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, sei lá como, se inscreve ali. Estou melhorando, né, nos vídeos. Se inscreve ali para mais coisas. Deixa ali um comentário. Gostaria de aprender, sei lá, a corrigir o bicarbonato. Gostaria de aprender a corrigir o potássio, o magnésio, o sódio, que é o que todo mundo tem mais dificuldade de corrigir, né? Deixa ali teu comentário, eu te preparo uma aulinha, né? Sem enrolação, beleza? Só isso, pessoal. Tamo juntos ali. Um abraço para vocês.